Fala galera do canal Vamos Focar, eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O tema da aula de hoje é Filopteridófita. E se você quiser saber sobre as características gerais do reino planta, tem uma videoaula minha aqui no meu canal, o canal Vamos Focar, falando só sobre esse tópico, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, a gente começa aí com o segundo filo do reino planta, que é o filo Pteridófita. Primeiro filo, Briófita. Segundo filo, Pteridófita. Terceiro filo, Gimnosperma. E o quarto filo é o filo das Angiospermas, beleza? Então, o filo Pteridófita é o filo das avencas e das samambaias. Vamos observar aqui algumas características gerais desse filo. Então, são representados, né? O filo é representado pelas avencas e pelas samambaias. São plantas criptógamas porque guardam suas células reprodutivas numa cripta. Lá na minha videoaula sobre Briófita, eu elucido alguns conceitos fundamentais do reino planta, como, por exemplo, o conceito de criptógama e o conceito de planta fanerógama. Ainda dependem da água para a reprodução, apresentam organização histológica, diferentemente das briófitas. São plantas traqueófitas. São traqueófitas por quê, professor? Porque apresentam vasos condutores, apresentam um sistema de condução. Toda e qualquer planta traqueófita apresentam vasos condutores. E aí nós teremos aí, como por exemplo, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas dentro do grupo das traqueófitas. Fica ligado. A reprodução continua por metagênese, só que com uma diferença. A fase assexuada aqui, esporofítica, ela acaba sendo lenta ou demorada. E a fase sexuada ou gametofítica, ela acaba sendo rápida. Diferentemente das briófitas. Lá nas briófitas, a fase esporofítica é curta ou rápida e a fase gametofítica é lenta ou demorada ou duradoura. Tá? Apresentam dois tipos de folhas. Nós vamos encontrar os esporófilos, que vai ser responsável pela formação dos esporos, e o trofófilo, que vai ser responsável pelo processo nutricional das pteridófitas. Reprodução continua sendo por metagênese. Vai haver a fase diploide, que é 2N, e a fase haploide, que é N. Existem espécies dioicas, ou seja, que vão apresentar os sexos separados, tá? Em estruturas em plantas diferentes, e espécies monóicas, que vão apresentar os dois sexos na mesma planta, os dois aparelhos reprodutivos na mesma planta. Fica ligado, informação muito importante. Soro. O soro é um conjunto de esporângios. É a estrutura que vai ser formada pelas várias cápsulas que guardam as células reprodutivas, os soros. Olha o ciclo reprodutivo da pteridófita. Veja, ele começa aqui com o indivíduo adulto, que eu vou chamar de esporófito, que é 2N. Então, a planta adulta, ela possui os soros. Né? Eles representam um conjunto de esporângio. Dentro de cada esporângio ocorre meiose. Havendo a meiose, se formam os esporos. Automaticamente, os esporângios 2N se abrem, tá? Vão liberar esses esporos. Esses esporos entram em contato com a água e iniciam o processo de germinação. E aí, o esporo que der origem a um gametófito masculino, esse gametófito masculino dará origem a um aparelho reprodutor masculino chamado de anterídeo, que, consequentemente, dará origem a uma célula reprodutiva masculina chamada de anterozóide. E o esporo que der origem a um gametófito feminino, o gametófito feminino originará um aparelho reprodutor feminino chamado de arquegônio, e o arquegônio, por sua vez, dará origem a uma célula reprodutiva feminina chamada de oósfera. O anterozóide nada até a oósfera, fecunda aqui, a oósfera dentro do arquegônio, e essa fecundação dará origem a um zigoto 2N. E esse zigoto, por sua vez, dará origem a um novo esporófito adulto, uma nova planta adulta. Aqui eu trago para você a classificação evolutiva das plantas, né? Nós observamos o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Então, por exemplo, com relação a raiz, caule e folhas, as briófitas não possuem. Preste atenção. Já as pteridófitas, elas já apresentam sim. Por quê? Porque as pteridófitas, elas trazem consigo
um conjunto de características mais efetivas com relação à adaptação ao ambiente terrestre. As gimnospermas também e as angiospermas também. Com relação aos tecidos, as briófitas apresentam tecidos rudimentares, somente o meristema fundamental, evidentemente. Já as pteridófitas apresentam tecidos verdadeiros. As gimnospermas também apresentam tecidos verdadeiros e as angiospermas também. Com relação à flor, as briófitas não possuem, as pteridófitas não possuem. As gimnospermas apresentam, sim, é uma flor chamada de pinha ou pinhão ou estróbilo. Muito cuidado com essa informação. E as angiospermas já apresentam flores organizadas e verdadeiras, sim. As briófitas apresentam sementes? Não apresentam sementes. As pteridófitas também não apresentam sementes. E as gimnospermas já apresentam sementes. As sementes são nuas porque não há formação de fruto. E as angiospermas também apresentam sementes. Vale colocar aqui, plantas criptógamas são aquelas que guardam suas células reprodutivas numa cripta. Plantas traqueófitas são aquelas que apresentam vasos condutores. Dentro das criptógamas, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Dentro das traqueófitas, nós temos as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Existem as plantas espermatófitas, são aquelas plantas que produzem sementes. Dentro do grupo das espermatófitas, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. E existem as plantas que são fanerógamas, que produzem flores, que mostram o seu aparelho reprodutivo. E dentro do grupo das fanerógamas, nós temos as gimnospermas e também as angiospermas. Muito cuidado com essa informação. Frutos, briófitas não possuem, pteridófitas não possuem, gimnospermas não possuem, somente as angiospermas produzem ou possuem frutos. Fecundação com a ausência de água, as briófitas não possuem, as pteridófitas não possuem. Ó, professor, mas por que a pteridófita não possui? Porque a célula reprodutiva masculina da pteridófita ainda é flagelada e precisa nadar até o aparelho reprodutor feminino para fecundar a célula reprodutiva feminina. Já as gimnospermas, a fecundação ela independe do fruto, né? Ela independe da água, mas vale colocar que o principal tipo de polinização aqui nas gimnospermas é a polinização do tipo anemófila ou polinização por anemofilia, que é aquele tipo de polinização que depende do vento. Já as angiospermas apresentam diversos tipos de polinização. Galera, essa aula foi sobre o reino planta, especificamente o filo Pteridófita. Se você quiser saber as características gerais do reino planta, assista a minha videoaula que está aqui no meu canal, o canal Vamos Focar. Eu tenho certeza que você adorou a aula de hoje, então se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E eu não poderia deixar de falar, hashtag não seja o pato morto, beleza? Então até a próxima, valeu!